Olá pessoal, boa noite. Vamos trabalhar com inteligência aquilo que Jesus veio fazer no mundo. Vamos analisar e trabalhar com inteligência para entender qual foi a direção de vida que Jesus nos deu para viver estando nele. Vamos analisar e entender qual foi a direção, a orientação, o ensino para onde Jesus conduz o homem perdido para chegar a Deus e ter uma vida com Deus. Vamos analisar isso no Evangelho? Vamos analisar o que é ser cristão, discípulo de Cristo. Vamos analisar o que é viver em Cristo. Vamos analisar o que é obra de Deus. O que é o pecado que eu preciso me arrepender para viver na comunhão com Deus. Vamos analisar o que é estar em comunhão com Deus. Vamos analisar o que é santidade, para que eu possa viver com Deus. Sem santidade, ninguém verá Deus. Sem santidade, ninguém tem comunhão com Deus. Sem a santidade, que é a justificação, ninguém pode reconciliar-se com Deus. Vamos analisar o que é a santidade, o que é a justificação, que me faz justo, santo, para que eu esteja na minha vida com Deus. Vamos analisar o que é viver em santidade. Então, tudo isso é preciso analisar à luz do Evangelho. Não é de toda a Escritura. Não é pegar fatos, informações do Velho Testamento. A nossa vida para com Deus tem que ser pelo conhecimento de Cristo, a partir do Novo Testamento, a partir da Nova Aliança, a partir da doutrina de Cristo. O que Cristo trouxe para o homem conhecer para chegar a Deus. Toda a Bíblia é importante, onde Deus manifesta situações que o homem precisa conhecer, mas a manifestação do conhecimento que o homem precisa ter para chegar a Deus está em Cristo, a partir de Cristo no Evangelho. É isso que o povo precisa aprender. É isso que os pastores precisam ensinar e priorizar. Se eles sabem, né? Porque nem todos conhecem o caminho da fé que leva o homem a Deus. Nem todos conhecem a verdade que liberta. Nem todos estão na luz. Pregam como se fosse da luz, mas não estão na luz. Estão nas trevas, com entendimento corrompido. Por quê? Porque ainda não foi iluminado pela luz do Evangelho de Cristo. Irmãos, pode ser pastor de qualquer igreja, pode ter qualquer curso de teologia, de bacharel, de mestre, conhecimento no grego, no hebraico, no aramaico. Se não teve a iluminação do Evangelho no entendimento, continua nas trevas. Pelo fato do homem conhecer assuntos bíblicos, pelo fato do homem conhecer o que a Bíblia relata, a história, a geografia, os fatos narrados na Bíblia, isso não leva ele a Deus. O que leva o homem a Deus é o conhecimento da mensagem do Evangelho, que é a revelação de Deus para o homem chegar a ele. É isso que leva o homem a Deus. É isso a importância do homem conhecer. É por onde o homem é salvo. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Conhecereis a verdade vos. Nós precisamos conhecer essa verdade, irmãos. O conhecimento dessa verdade é Cristo. Você vê que o apóstolo Paulo, antes de converter-se a Cristo, Paulo tinha muito conhecimento da lei, do Velho Testamento. Paulo conhecia tudo das Escrituras. Paulo era conhecedor de tudo. Mas vai ver o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3. Eu vou até aqui citar para vocês.
o que Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 3. Eu quero que você entenda e esteja atento a ouvir para aprender o que está se ensinando. Observe o conteúdo que você está ouvindo. Observe para onde o ensinamento está convidando você a olhar. É isso que você tem que entender. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, entenda o objetivo daquilo que eu estou ministrando. Você precisa do conhecimento de Deus revelado no Evangelho. Esse conhecimento de Deus revelado no Evangelho é Cristo. Você precisa conhecer de Cristo. Não adianta você conhecer Gênesis, Apocalipse. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não adianta você ter texto na mente. Falar aqui, ali, aqui, acolá. Não adianta você dizer que é de Deus, que seja do bem, não mate, não roube, não fume. Não adianta você dizer que é dessa daquela igreja, viver esse ou aquele movimento religioso. Não adianta isso. Você precisa do conhecimento de Cristo para que você seja liberto, para ter o entendimento do caminho do meio da vida com Deus aqui no interior, não dentro de uma mensagem intelectual que vai só na tua mente, trabalhar só a emoção, trabalhar a razão, o conhecimento, o entendimento, mudança de entendimento, irmãos. O Evangelho ilumina o nosso entendimento. Então Paulo, ele conhecia tudo, irmãos, das Escrituras. Paulo era formado aos pés de um grande mestre, ensinador das Escrituras, em Israel, Gamaliel, que a Bíblia revela. Paulo tinha todo o conhecimento da lei, irmão. Paulo tinha posição dentro do sistema eclesiástico religioso. Paulo tinha considerações no conhecimento da religião. Paulo era um príncipe da sinagoga. Paulo tinha o conhecimento porque foi formado na teologia dos homens aos pés de Gamaliel, um grande doutor, mestre da lei, das Escrituras. Mas olha o que Paulo vai dizer. Escuta o que Paulo vai revelar pelo Espírito Santo para a gente ser ensinado e aprender o que Deus quer que a gente aprenda. Todo o conhecimento que Paulo tinha não levava Paulo a Cristo, a Deus. Todo o conhecimento que Paulo tinha não levava ele a Deus, porque o homem só pode chegar a Deus pelo conhecimento de Cristo, que está revelado no Evangelho. Paulo estava perseguindo aqueles que pregavam a mensagem do Evangelho. Mensagem essa que levava para Paulo o conhecimento da salvação. Paulo não perseguia nenhum fanático de igreja. Paulo não perseguia nenhum líder de igreja, nenhuma denominação religiosa igreja. Paulo não perseguia nenhum discípulo de religião nenhuma, que naquele tempo existia muitas. Nunca teve nenhuma perseguição a nenhum grupo religioso, porque todos eles estão nas trevas. A perseguição é para aquele que prega o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para destronar o poder de Satanás na vida do homem. Perseguição é na vida de quem prega o Evangelho, não é na vida de quem vive igrejas, religiões evangélicas. Tudo isso está a serviço do reino das trevas. Paulo perseguia cristãos, pessoas que estavam defendendo a doutrina, pregando a doutrina, tinha fé na doutrina, que é Cristo, a doutrina da salvação. Era esses que Paulo perseguia, que ia de encontro com os princípios da religião farisaica, da religião dos saduceus, das religiões, de todo o grupo religioso judeu. A mensagem do Evangelho condenava e reprovava todo o princípio e valor e conceito doutrinário que se pregava como se fosse de Deus no meio religioso judeu. Por isso que Paulo perseguia os cristãos, porque a mensagem do Evangelho
contrariava os valores e os princípios que os religiosos da religião farisaica viviam e praticavam, como se fosse a vida com Deus. Olha o que Paulo vai dizer quando Paulo, com todo o conhecimento que Paulo tinha da lei, era zeloso, praticante, vivia uma vida impecável, guardando a lei. Paulo tinha testemunho, Paulo tinha zelo na religião, Paulo era devoto da religião, Paulo era praticante da religião, Paulo era um servidor da religião. E mesmo assim, continuava sem a direção e sem a vida com Deus. Paulo estava perdido ainda. Mas olha o que ele mesmo diz. Vamos ler. Filipenses é o que essa multidão de pessoas que está vivendo uma vida achando que é de Deus, está em Deus, dentro das religiões, precisam conhecer para que tenham a direção verdadeiramente e a vida verdadeira com Deus. Essa multidão dentro das religiões estão dentro da mentira de Satanás. Só uma coisa basta. É o conhecimento de Cristo e o homem viver nesse conhecimento. Não precisa de tanto culto, de tanto sacrifício religioso, de tanto legalismo religioso, de tanta obrigação religiosa, de tanta vida escrava na religião, de tanta devoção, de tanto zelo na religião, onde o povo se gloria. Não precisa disso. O que você precisa para chegar a Deus, para uma vida com Deus, para ter a garantia da salvação de Deus, é conhecer a verdade. Para ser liberto, está nela para ser salvo e está aprovado por Deus. É só isso. E Paulo conheceu isso. Olha o que ele diz. Vamos ler. Vamos entender o contexto quando Paulo está trazendo esse relato aqui. Filipenses capítulo 3, versículo do 4. Eu quero que você leia do 4 ao 10. Para você entender. Leia do versículo 1 ao 10, para você entender o contexto. Paulo aqui está trazendo um relato diante daqueles que estavam se gloriando em Deus, por isso, por aquilo outro. Paulo vai dizer que nada disso tem valor, nada disso leva o homem a Deus, só uma coisa basta. Vamos ler a partir do versículo... Vamos ler do versículo 1, que fica melhor de entender, irmão. Ensinar a palavra não é estar gritando, levando emoção, tirando o povo da razão, levando o povo a se embriagar, perdendo o equilíbrio. O povo, não. Pregar a palavra é pregar com inteligência, é expor, é aplicar, é explicar, é mostrar para o povo que a palavra está nos ensinando. Isso você tem que explicar pela palavra, com a palavra, sabendo aplicar o contexto. Interpretar dentro daquilo que a palavra está falando. Não trazer interpretação particular para a palavra. O pregador, fiel à doutrina de Cristo, ele tem que ser perseverante em pregar a doutrina. Ele não pode prevaricar. Quando o pregador prevarica, sai da doutrina, cria outros meios, aplica outros argumentos, ele está saindo do compromisso com o reino de Deus. Já não tem mais compromisso com Deus. É o que a palavra vai dizer. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Isso é muito sério. Se a gente for analisar os muitos que dizem que são homens de Deus, pegar o que eles pregam e analisar com a doutrina de Cristo, a gente vai ver que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Estão prevaricando. Os ensinamentos que estão dando aí, esses homens que dizem que é de Deus, é aí que eu consigo identificar, definir quem está a serviço do reino de Deus e quem não está. Não é de Deus quem não está fiel ao Evangelho. Porque ser de Deus não é estar fiel a nenhum ministério religioso, evangélico, católico, budista, espírita, mormon, seja qual for ele. Ser de Deus é estar em Cristo, fiel a Cristo, guardando a palavra dele, o Evangelho. E olha o que Paulo vai dizer diante de muitos que estavam se gloriando. Paulo vai dizer, eu posso me gloriar. Se eu for usar o critério que vocês estão usando para dizer que sou de Deus, eu posso me gloriar muito mais do que vocês.
Eu tenho mais princípios e valores nas coisas deste mundo do que vocês. Mas não é por isso que eu me glorio em Deus. Olha o que Paulo vai dizer, vem para cá. Filipenses capítulo 3, vamos ler do versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Tudo de Paulo era mandando os irmãos estar se gloriando, se alegrando, se conduzindo no Senhor. Não é em nenhum lugar, não é por nenhuma obra, não. É no Senhor. Olha o que Paulo diz. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vocês. Eu prego a mesma coisa aqui, meu irmão, para levar segurança para vocês. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. A circuncisão é aqui, que Paulo fala, é os princípios da lei. Paulo vai dizer, guardai-vos dos cães. Quem é esses cães? Paulo está falando dos ensinadores que não têm compromisso com o evangelho. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Aqueles que estão dizendo que é de Deus, está fazendo a obra de Deus, não tem nenhum compromisso com Cristo, com a palavra. Se gloriam nas suas obras, se gloriam na sua performance, se gloriam na sua vida, se gloriam nas coisas desta vida e não em Cristo. Paulo vai dizer, se guardem, protejam-se deles. Vamos continuar lendo. Paulo vai dizer, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A circuncisão está falando daquele que faz parte do povo de Deus. Nós somos circuncidados pelo Espírito Santo que está em nós, pela nossa fé em Cristo. Por onde temos que nos gloriar é em Cristo, não nas virtudes desta vida. Paulo vai dizer, olha o que ele vai dizer. Nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na carne. Na carne está falando nos atributos, na virtude do próprio homem. Tem muita gente se gloriando nas suas virtudes. Tem muita gente se gloriando nos seus méritos. Tem muita gente se gloriando de que é de Deus, porque é merecedor da salvação, porque está em Deus, porque eu me visto assim, porque ando assim, porque estou naquela religião, porque faço essa obra, porque faço esse trabalho religioso, porque estou ali. Não se glorie nisso. Nada disso vale para te levar a Deus. Nada disso é mérito, é virtude. Se glorie em Cristo, se é que você conheceu a Cristo. Se glorie em Cristo, se é que você já foi liberto, já foi iluminado pelo conhecimento de Cristo, que é a luz de Deus, que é o poder de Deus por onde somos salvos. Mas se você está dentro de um entendimento, se gloriando na tua religião, na tua igreja, nas tuas obras, achando que vai ser salvo por causa disso, que é santo, pela tua forma de vestir, de comer e de beber, então até agora tu estás nas trevas. Não conheceu a verdade. Porque Paulo está dizendo aqui, advertindo os irmãos, para não se gloriarem, para que eles não estejam se exaltando, colocando a confiança dele de vida com Deus, por meio de nada, que se pratique ou se viva, dentro de nenhum valor religioso, dentro de nenhum conceito religioso, dentro de nenhuma instituição religiosa, dentro de nenhuma vida, seja qual for o princípio. Porque o único meio para o homem ter uma vida em Deus, estar em Deus, é pelo conhecimento de Cristo. Então Paulo vai advertir os irmãos, para que os irmãos tenham cuidado. Os cães, os maus obreiros, são pessoas que não ministram Cristo para o povo. São homens que dizem que é de Deus, mas não levam o povo a Cristo. Tira o povo do conhecimento de Cristo. Leva o povo a guardar, a praticar, escravizados em valores e princípios de religião. Faz os homens pensar que pela virtude das atividades, das práticas dele dentro da religião, eles são merecedores de Deus. Maus obreiros, cães, destruidores da fé, tais que não mostram, não priorizam e não perseveram em pregar para o povo a doutrina de Cristo. Todos esses que tiram o povo da exclusividade de Cristo são
enviados de Satanás, não estão em Deus. E Paulo vai dizer, eu estou aqui mostrando que não adianta você se gloriar em nada disso. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você pode fazer a obra social na rua, na igreja, em casa, no trabalho. Você pode dar sopa, dar pão. Você pode ajudar o pobre, dar feira. Você pode fazer o que quiser. Você pode viver dentro de igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você pode estar lá servindo o teu pastor de manhã, de tarde, de noite, estar na casa dele quando ele acorda. Tu pode estar dentro da igreja, varrendo, fazendo tudo. Nada disso tem valor, né? E nada disso é mérito, nem virtude para levar o homem a Deus. Quantos estão escravizados vivendo tudo isso dentro das religiões, continuam perdidos de Deus? Quantos sábios aí, esbanjando sabedoria, expondo seu conhecimento, perdido de Deus, porque não tem o conhecimento de Cristo, não tem o conhecimento do Evangelho. Irmãos, nada disso serve, irmão. Se você não tem a compreensão daquilo que o Evangelho revela e mostra, nada disso serve, irmão. Se você não tem o conhecimento daquilo que o Evangelho nos revela para chegar a Deus, nada disso serve, irmão. Se você não tem o conhecimento da revelação de Deus, que Ele nos dá pelo Evangelho, para a gente conhecer a situação que estamos de miséria e encontrar e ter o conhecimento da esperança. Paulo nunca se gloriou no seu conhecimento que ele tinha da lei, na sua vida impecável que ele vivia guardando tudo que era pedido na lei. Ele era zeloso, ele era praticante, ele era devoto, ele era fanático pela religião, a ponto de perseguir pessoas que pregavam contrário à religião, os valores que ela ensinava. Paulo vai dizer, Paulo vivia zeloso da lei, ele disse que era irrepreensível da lei. Ele tinha exemplo de homens que viviam a lei, e mesmo assim estava perdido, não tinha vida com Deus. Olha o que acontece agora no versículo 4 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler a sequência até o versículo 8. Ainda que também poderia confiar na carne. Paulo está dizendo, eu posso me gloriar nos meus atributos, na minha virtude. Mas olha o que ele vai dizer. Ainda que também poderia confiar na carne. Se alguém cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Se alguém quer se justificar de que é de Deus, pelos méritos desta vida, pelos valores da religião, olha o que Paulo vai dizer. Ainda mais eu. Aí ele vai citar alguns valores para mostrar que ele poderia se gloriar diante da situação aqui que estava acontecendo. Que alguém se colocava como de Deus porque era circuncidado, porque era assim, assado. Aí olha o que Paulo vai dizer. Ainda que também eu poderia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Versículo 5. Se, ele vai dizer agora as qualidades que ele tem, as virtudes nesta vida secular. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Paulo era um judeu original. Paulo era um israelita original. Paulo vai dizer, circuncidado ao 8º dia, seguindo a originalidade do povo de Israel. Todo macho que nascesse tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Se Paulo foi circuncidado ao 8º dia, ele estava vivendo dentro de um princípio que a lei pedia para o povo da promessa. O povo que era um povo escolhido de Deus tinha que cumprir tudo isso que a lei pedia. Observação. A circuncisão era uma ordenança da lei. A circuncisão era uma obrigação para o povo de Israel. Todo menino que nascesse, todo macho, homem, toda criança do sexo masculino que nascesse, tinha que ser circuncidado ao 8º dia. O próprio Jesus foi cumpridor dessa regra. Jesus cumpriu essa regra. Ele foi circuncidado. Aí eu pergunto, você já vê algum pastor pregando circuncisão? Só prega o dízimo, só prega templo, casa de Deus, que não tem nada a ver para a igreja. Tudo isso era regra que foi abolida, que era
foi ordenação da velha aliança. A nova aliança não pede mais nada que era pedido, como regra, ordenança, para o homem viver uma vida com Deus e adorar a Deus. Nada disso mais é pedido que era pedido na velha aliança, que era pedido na dispensação da lei. E Paulo vai dizer: eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Aí ele vai dizer, da tribo, olha para aí, irmão, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. A religião principal do povo judeu, onde esse povo se gloriava que era os especiais de Deus. Os fariseus, dentro do grupo religioso judaico, dentro do judaísmo, os fariseus era o grupo religioso, vamos dizer assim, que se colocava numa posição de principal, os mais santos, o principal de Deus, os outros não, era só eles. Paulo vai dizer, eu fui fariseu, eu fui dessa classe que se gloriava em tudo que a lei pedia, que eles eram hipócritas, não cumpriam a lei, mas se colocavam diante do povo como cumpridor da lei. Paulo vai dizer, eu fui fariseu. Olha o que ele continua dizendo, vamos continuar o assunto. Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Paulo vai dizer, pelo zelo da lei, da religião que ele vivia, farisaica, ele perseguia a igreja. A igreja que Paulo perseguia não fala de uma instituição, uma denominação. Será que Paulo perseguia a igreja católica? Ora, se a igreja católica diz que é a igreja de Cristo, então Paulo perseguia a igreja católica? Que igreja era essa que Paulo perseguia? Era a igreja evangélica? Era a igreja de Mórmon? Que igreja é essa que Paulo perseguia? Bem, aqui a gente já aprende que essa mentira do catolicismo romano cai por terra. Porque o Papa, com os padres, com todos os seguidores do catolicismo romano, dizem que a igreja de Cristo, a verdadeira que ele deixou, foi a católica. Aonde? Jesus não deixou a igreja católica, nem evangélica, nem nenhuma outra. A igreja que Paulo perseguia aqui era cristão, pessoas que pregavam a fé e viviam a fé em Cristo. Não era uma denominação, não era uma instituição religiosa. Naquele tempo tinha. Eram as pessoas que professavam Cristo, que foram aqui perseguidas pelos religiosos, que disseram que todo aquele que professasse Jesus era expulso do templo, não era aceito no templo. Os sacerdotes lançaram perseguições contra os que professavam a fé em Cristo, eram expulsos do templo. Você lembra que a mãe do cego, lá de João capítulo 9, o cego que Jesus curou de nascença, quando perguntaram a mãe e o pai, eles não disseram porque tiveram medo de ser expulso do templo. Porque todos aqueles que confessavam Jesus não eram aceitos no templo. Você lembra que o texto lá de João, capítulo 12, vai dizer que muitos creram em Jesus, mas não confessavam para não serem expulsos das sinagogas, porque não aceitavam os que tinham a fé em Cristo. O povo de Cristo nunca foi uma instituição religiosa, um povo vivendo dentro de uma denominação, dentro de uma instituição, de um legalismo religioso, de qualquer instituição. O povo, igreja de Deus, é pessoas que aderem, que se convertem e professam a fé em Cristo pelo Evangelho. Não um grupo que vive dentro de igrejas evangélicas ou nenhuma outras. Então, quando Paulo diz que era zeloso da tradição da lei, a ponto de perseguir a igreja que Paulo perseguia não era denominação religiosa, nem igreja evangélica, nem católica, nem nenhuma outra. Vamos continuar lendo. É importante você saber que eu estou aplicando para você o que a Bíblia ensina, tá? Para você ser esclarecido pela verdade e ser liberto da mentira que você está preso, vivendo escravizado, alienado, consagrando tua vida e teu viver na mentira do diabo. Cuidado, pensando que estão vivendo para Deus. Olha o que Paulo vai dizer.
segundo a lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Se o homem for justificado pela lei, Paulo não precisava de Jesus. Paulo vai dizer, segundo a justiça que a lei pede, eu era irrepreensível. Mas olha o que Paulo vai continuar dizendo. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. Tudo isso Paulo tinha como valor. Ele vai dizer, considerei como perda. Aprenda uma coisa aqui, irmãos. Aqui é muito importante a gente entender. É muito importante a gente compreender o que Paulo está aqui narrando, que está revelado aqui, que nos ensina algo que muitos precisam conhecer para sair desta vida maldita, guardando tradição e priorizando suas vidas no legalismo de igreja, valores e princípios de igreja, achando que isso é a vida com Deus. Paulo vai dizer que considerou tudo que ele tinha como valores na religião, nas suas virtudes pessoais. Paulo vai dizer, considerei por perda, por Cristo. Eu renuncio isso por Cristo. Vamos ver o que Paulo continua dizendo. E, na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Paulo agora se converte a Cristo e tem Ele como Senhor da sua vida. O Senhor de Paulo, antigamente, era a religião farisaica, a quem Paulo servia. Mas depois que Paulo se converte a Cristo, ele não está mais a serviço da religião, ele está a serviço de Cristo. Então o Senhor de Paulo é Cristo. É onde eu digo, você não pode ser servo de Jesus, não pode estar seguindo a Jesus, enquanto você estiver dentro dessa religião, servindo a ela. Porque Paulo agora vai reconhecer Jesus como Senhor, porque ele se converteu, ele renunciou à vida da tradição religiosa. A quem ele tinha como Senhor, a quem ele servia, devotando sua vida e consagrando seu viver à religião, pensando que era para Deus. Paulo agora vai se converter a Cristo. É aí que ele vai dizer, meu irmão, isso é muito maravilhoso, irmão. Isso é ensino, irmão. Isso é instrução. Isso é a luz de Deus para iluminar o teu entendimento. Olha o que ele diz, que coisa maravilhosa. Vamos ler de novo o versículo 7, versículo 8. Vamos ler o 7 e o 8 para a gente fechar aqui. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas. Por quê? Ele vai dizer, pela excelência do conhecimento de quem? De Jesus Cristo. Ele vai dizer, meu Senhor. Ele agora se converte a Cristo, renuncia à religião. Aí Paulo vai dizer agora, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas que ele anuncia, que ele fala no versículo 4 ao versículo 6. Ele está mostrando que essas coisas, olha o que ele vai dizer. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Meus irmãos, entendam o que Paulo está dizendo aqui. Filipenses capítulo 3. Eu estou fazendo uma aplicação e uma exposição do versículo 1 ao versículo 8. Aprenda o que Paulo está aqui relatando. Paulo vai dizer que teve como perda, considerou como esterco. Você sabe o que é esterco. Paulo vai dizer, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Se Paulo tivesse abraçado dentro da religião, nos valores, nos princípios, na vida zelosa, na vida de submissão aos líderes da religião, Paulo não poderia ganhar e ter a direção de Deus. Paulo não poderia estar em Cristo. É o que eu digo sempre. Ninguém pode servir a Deus dentro de nenhuma religião, sendo fiel à doutrina de igreja nenhuma, estando sob a autoridade de nenhum líder religioso, porque o único Senhor das nossas vidas é Jesus. Não é líder religioso, não é instituição religiosa, não é nenhuma dessas coisas que o mundo vive, pensando que estão vivendo para Deus.
Paulo vai citar um bocado de coisas que ele tinha como valor. Ele vai dizer, eu considero tudo como esterco. Eu perdi. Eu abandonei essas coisas, eu abri mão. Eu renunciei para que eu possa ganhar a Cristo. Então não te apegue nos teus valores religiosos. Não priorize a tua vida dentro da tua tradição religiosa. Não escraviza o teu viver dentro de nenhuma religião sob tarefa de obrigação, de fardo, de jugo de servidão. Não coloca a tua vida na autoridade de nenhum líder religioso. Diga aí, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite. 1002, irmão. Só deixar. Pedro Alves. Deixa eu ver aqui. 0072. Lá de cá. Então vocês estão entendendo isso? Eu quero que vocês entendam isso. Eu vou dar uma parada aqui para atender aqui. Espera aí que eu vou concluir. Lá de cá. O Hélio Ramos. Ei, irmão. Fala o qualidade de Deus, por favor. 0072. 0072. O senhor é evangélico, quer? É, irmão. Diga uma palavra aí para Estou aqui na live. abençoar o teu dia aí. A palavra abençoa teu dia, confia no Senhor. Entrega teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Amém, irmão. Descansa nele. Vamos lá, gente, vamos voltar aqui. Então, eu estou aqui mostrando aquilo que está revelado em Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, onde Paulo vai fazer uma defesa ali, defender o Evangelho, defender os princípios da fé, para o homem ter a comunhão com Deus pelo Evangelho. Paulo vai advertir os irmãos a ter cuidado com os maus obreiros, com os cães, que é considerado como aqueles que devoram o conhecimento dos irmãos no Evangelho. Os cães são aqueles que pregam um Evangelho que tira você do conhecimento de Cristo. Os maus obreiros são aqueles que não têm compromisso com a doutrina, prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo, e tira o povo da direção de Cristo. E Paulo vai aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 8, Paulo vai fazer uma defesa mostrando que nada desses valores que as pessoas buscam no seu viver, na sua virtude, nas suas obras, nas suas práticas, na sua religião, nada disso tem valor. Nada disso pode levar o homem a Deus. Paulo disse que tinha tudo isso e nunca se gloriou nisso. Paulo vai dizer, eu me gloreio em Jesus Cristo, a quem hoje eu sirvo, a quem hoje eu tenho na minha vida como Senhor, porque Paulo servia a religião. O Senhor da vida de Paulo era o sistema religioso que determinava tudo que ele deveria viver e crer. Paulo vai dizer, agora não. Jesus é o meu Senhor. A minha vida de fé é por Ele. É praticando e seguindo na direção dEle, não de nenhuma religião. O meu conhecimento de Deus é por Ele, não por nenhum teólogo, nenhum mestre, nenhum doutor. Paulo era ensinado aos pés de Gamaliel. Todo o conhecimento de Paulo das Escrituras não levou Paulo a Cristo, porque o conhecimento que Deus ele quer que o homem tenha é de Cristo, para o homem chegar a Ele. Você está entendendo isso? Paulo vai dizer que era impecável, zeloso, praticante da lei, mas toda a vida de devoção à religião farisaica, praticando e guardando as ordenanças da lei, não leva Paulo à comunhão com Deus. Paulo estava perdido de Deus. Paulo estava no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas depois que ele tem um encontro com Cristo, conhece a Cristo, se converte a Cristo, Paulo agora vai entender que nada disso tem valor, e ele vai dizer, reputou tudo por perda, considerou tudo como esterco, abandonou tudo que ele guardava, praticava e vivia como princípio para Deus, que a religião ensinava, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Você que está nessa religião evangélica, você que está nessa religião católica, você que está nessa religião de Mórmon, Testemunho de Jeová, espírita, budista,
católica aí, que seja qual for ela, se você não renunciar esses conceitos, princípios, valores, a doutrina que você está sendo ensinado e conduzido, vivendo como se fosse para Deus, se você não renunciar a isso e não buscar o conhecimento de Cristo, você vai continuar perdido. O pior de tudo, pensando que está salvo, pensando que é de Deus, pensando que está servindo a Deus. Ninguém pode ter uma vida de fidelidade a Deus, sendo fiel e consagrando sua vida e seu viver devoto a um sistema religioso na autoridade e no domínio dos líderes que governam o povo. Ninguém pode ser fiel a Deus, estando em Cristo, dentro de nenhuma religião, escravizado no legalismo religioso. Então eu deixo para você essa observação, essa admoestação, para que você desperte. Tem muita gente que está aprisionada, amando e vivendo nas suas tradições de suas religiões. Cuidado. O católico diz, eu nasci católico, vou morrer católico. Vai, se é assim que você quer. O problema é, se você quer salvação, tem que estar em Cristo. Não é dentro de igreja, de religião católica. Porque se você não estiver em Cristo, se não renunciar esse caminho, você vai morrer aí. Só que você não vai ficar só nisso. A eternidade te espera sem Deus, sem paz e sem salvação. E tu que passou a tua vida toda servindo a uma religião com tua vida escravizada nos sacrifícios e na devoção religiosa, pensando que estava indo para Deus, na eternidade tu vai ter uma grande decepção e um desprezo eterno. Porque tu vai seguir um caminho contrário à direção de Deus. Porque tu fosse advertido com a verdade e tu desprezasse a verdade para viver a tua tradição religiosa, não desse ouvido à verdade, e a causa pela qual muitos vão sofrer a condenação e vão para juízo depois da morte, porque não deram ouvido à verdade, que é Jesus, o que o Evangelho revela, para se salvarem. É o que Paulo vai dizer, 2 Tessalonicenses 2, o 10 e o 11. Meus amigos, eu estou trazendo uma instrução aqui para trabalhar o teu entendimento. Não é para te emocionar. Não é para massagear o teu ego. E nem é para te alegrar. Estou trazendo uma ministração, aplicando uma exposição, uma orientação da palavra de Deus. Boa noite. Para te ademonstrar, para te levar à luz de Deus, o conhecimento que tu precisa para chegar a Ele, para que a tua vida esteja guardada, protegida, no seguro de Deus, para que quando tua alma deixar esse corpo e partir para a eternidade, essa alma vá para o descanso eterno. Esse descanso eterno, só quem garante é Jesus Cristo, para todo aquele que nele crer e seguir a Ele, perseverando até o fim. Essa é a verdade que a Bíblia revela. Fora disso, é mentira. E quem estiver conduzindo sua vida na mentira, vai se decepcionar. Grande vai ser a vergonha e o desprezo eterno, quando deste mundo partir para a eternidade. Porque a vida não é só isso aqui. A vida continua após a morte. E é aí que entra a questão que o homem precisa buscar o conhecimento dessa verdade. O homem precisa ter o conhecimento dessa verdade que a Bíblia revela, que o Evangelho nos traz, da realidade do homem pós-morte, da existência, do destino, da direção que o homem segue pós a morte. É isso que o povo precisa ser informado. É nisso que precisa se chamar a atenção do povo. A atenção do povo precisa se chamar para essa realidade. O destino que vão seguir depois da morte, quando deixar esta vida temporal, quando partir deste mundo para a eternidade, quando findar o labor desta vida, quando a morte chegar até nós, qual destino vamos seguir? Será que vamos para o descanso eterno ou para o tormento eterno? Porque só existem dois destinos eternos para o homem que sai desta vida temporal. Ou vida eterna,
ou condenação eterna. E a Bíblia nos ensina, o Evangelho nos revela, que aqueles que morrem sem Jesus não têm vida eterna. Seguem para o juízo eterno. João 3, 36. Romanos 6, 23. A vida eterna é por crer em Jesus Cristo, para não receber o salário do pecado, que é a condenação eterna. Hebreus 9, 27. Está ordenado o homem morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. O homem segue o juízo quando morre neste mundo que é a saída deste mundo físico temporal. O homem segue para a eternidade, segue para o juízo. Sem Jesus, ele não tem outro destino. Condenação eterna, como está escrito. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só os que estão em Jesus que serão salvos. O próprio Jesus disse isso. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, permanece, já está indo para a condenação. É preciso crer em Jesus para ser salvo. E se manter nele perseverando até o fim. Salvação não é por esses caminhos que o povo vive dentro da religião, escravizados. E o próprio Jesus vai dizer que ele veio para mudar essa situação nossa. João 5:24. João vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a mudança que Jesus quer fazer na tua vida, no teu viver, se tu crê nele hoje. Porque pela graça sois salvo mediante a fé. É crer para ser salvo. Como disse Jesus, Marcos 16, 15. Ide pregar o evangelho por todo o mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Salvação é pelo crer. É crer. Crer. Mas não é crer em uma organização religiosa. Não é crer nos dogmas, nas crenças, nos credos, nas doutrinas de vida religiosa. É crer em Jesus. Mas como eu vou crer se ninguém prega para mim esse Jesus? Como eu vou conhecer a verdade para ser liberto se eu estou sendo instruído na mentira? É aqui onde entra a necessidade de você ser prudente ao ouvir. Busque conhecer o que Cristo trouxe para o nosso conhecimento, que ele mandou os seus discípulos pregar. Cuidado, os discípulos de Cristo pregam o evangelho. Os discípulos do diabo estão pregando o evangelho anátema. Estão pregando vento de doutrina. Estão pregando doutrina de demônios. Estão pregando movimentos. Estão pregando satisfação para o povo. Cuidado. Por isso que você tem que ter cuidado e saber o que está ouvindo. De quem é. E quem está falando. A voz de Deus não é essas que estão aí dentro dos púlpitos das igrejas, dizendo: eu sou Deus, eu te entrego, eu te digo. Essa é a voz do diabo. A voz de Deus é o evangelho. E quem leva essa voz é quem está pregando o evangelho. Amém, meus irmãos? Então, se você ouviu essa instrução, seja prudente. Cuidado. Se você não renunciar, essa vida devota, escrava, consagrada à religião que tu vive, tu não pode alcançar a graça de Deus. Tu não pode servir a Cristo, estar em Cristo. Ninguém pode estar em Cristo se não renunciar. A renúncia não é deixar de beber, não é deixar de fumar, não é deixar de roubar. A renúncia é dentro do entendimento corrupto do homem, que o homem tem que renunciar para receber a iluminação da verdade do Evangelho e nela crer e se conduzir por ela, renunciando toda a mentira que o diabo obscurece o entendimento do homem em relação à verdade de Deus. Cuidado, aprendam, ouçam o que Jesus ensinou. Aprendam dele, creiam nele e seja prudente ao ouvir quem está pregando o evangelho dele. Se alguém está pregando o evangelho que não é o de Cristo, se alguém está pregando uma doutrina que não é a de Cristo, não é de Deus. Você não está servindo a Deus. Você não está sendo guiado por Deus. Você não está na autoridade de Deus. Você está vivendo no engano de Satanás. Indo para a mentira. E quem está na mentira
vai se decepcionar no final do labor desta vida. Quem está na mentira está se gloriando agora, está achando que é o cheio de poder de Deus. Cuidado. O fim é melhor do que o começo e o meio. O fim vem e no fim só vai prevalecer, não é quem está dentro de nenhuma igreja, guiado por nenhum líder religioso. No final do labor desta vida, só prevalece com a vitória, para não sofrer a derrota do inferno, quem está na verdade. Verdade essa que é Cristo, o Evangelho, perseverando e se mantendo nele, para não se perder da salvação. É o que Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina. Se tu não permanecer no Evangelho, tu não pode ser salvo. Salvação é pelo crer e perseverar no Evangelho. Amém?